Amém. Boa tarde a todos, graça e paz. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 5. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Lucas capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor: a pesca maravilhosa. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançareis as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescadores de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Oremos, irmãos. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui nessa tarde, nós já oramos, nós já clamamos ao Senhor, mas agora é o momento da palavra, que só possa ensinar-nos verdadeiramente a ouvir a Tua palavra e guardá-la no nosso coração. Então fala, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, essa palavra, ela é uma palavra que nos chama a atenção sobre vários aspectos. Essa pesca foi uma pesca, o título da palavra, pesca maravilhosa, realmente se trata de uma pesca diferente das demais pescas que a gente está acostumado aí a ver. Muita gente gosta de pescar ou gosta de ver aí séries ou programas sobre pescaria. A pesca maravilhosa desta noite, dessa tarde, a que se refere a palavra, é uma pesca direcionada pelo Senhor Jesus e com um propósito muito específico. E nós vamos ver isso quando nós começarmos aqui a entrarmos verdadeiramente na palavra e conseguirmos entender aquilo que o Senhor quer nos dizer. A multidão estava ali apertando o Senhor, estava ali pregando a palavra, e a multidão estava ali apertando o nosso Senhor Jesus. E ele pede que um dos barcos se afaste um pouco da praia, e sentado ali ele começou a ensinar as multidões. E ele começa ali a observar não só as multidões, mas ele começa a observar o trabalho dos pescadores, que eles estavam ali lavando as redes, remendando as redes, porque era costume, para uma próxima pesca. Irmãos, nós vemos aqui o Senhor observando esse trabalho, quando ele se refere a Simão, dizendo: faze-te ao largo
e lançai as redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Ou seja, sobre essa determinação, debaixo dessa determinação, eu cumprirei o que o Senhor determinou. E a pesca foi uma pesca que chamou a atenção de todos que ali estavam. Eles arrastaram os barcos para a praia, resultado de uma pesca bem sucedida, lucrativa, porque eles eram homens que tinham negócios. O negócio da pesca era um negócio bem lucrativo. E essa pesca poderia dar a eles um bom lucro, essa pesca poderia dar a eles um bom resultado no que visa lucro, no que visa a ter esperança para esse negócio. Eles arrastam os barcos para a praia. E aqui, irmãos, começa os nossos questionamentos dessa palavra. Quando eu digo questionamento, aquilo que nós procuramos entender dessa palavra, o que Jesus quis com essa pesca maravilhosa. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pegamos. Nós não conseguimos pegar sequer um peixe. Mas seguindo as ordens de Jesus, eles lançam a rede e os barcos, os 2 barcos, ficam carregados de peixes, sendo arrastados para a praia. Irmãos, como pescadores, homens indoutos, eles estavam ali labutando, eles estavam ali tentando tirar o seu sustento. Mas a gente vê nessa palavra um despertar muito grande desses pescadores. Eles poderiam questionar a Jesus. Quando Jesus diz para eles, diz para Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. Através desse versículo, dessa palavra, eles poderiam entrar aí, a partir desse momento, em um questionamento. O que é ser um pescador de homens, Senhor? Nós estamos acostumados a pescar, nós estamos acostumados com redes, com barcos. Agora o Senhor chama para sermos pescadores de homens. Dali poderia surgir vários questionamentos. O que é ser um pescador de homens? Quem vai suprir nossas necessidades? Já que nós dependemos dos nossos barcos. Qual vai ser o lucro em largar tudo e servir ao Senhor? Qual o lucro que teremos em largar aquilo que até hoje traz alimento para nós? Mas não houve, a momento nenhum, o questionamento dessa parte. E eu gostaria de trabalhar aqui com os irmãos nessa tarde 3 pontos sobre essa palavra. O primeiro, o impacto foi tão grande que não houve questionamento. Eles foram tão impactados por aquela pesca, eles foram tão impactados por aquele poder, que não houve que... Eles ficaram maravilhados com o que viram. O que aconteceu, irmãos? Primeiro ponto, foi o reconhecimento da natureza pecaminosa. Quando nós vemos no versículo 8, vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Esse foi o primeiro ponto, de muitos pontos que nós podemos extrair dessa palavra. O que aconteceu, irmãos, foi o reconhecimento
da natureza pecaminosa de um homem que, até aquele momento, vivia uma vida totalmente afastado e longe das coisas concernentes ao reino. Reconhecimento da natureza pecaminosa. Ele reconhece: Senhor, eu sou um pecador, afasta-te de mim. Versículo 9, admiração, eles ficaram admirados. Tamanho foi aquela pesca, tamanho foi aquele evento, que trouxe uma admiração, que se apoderou deles, e todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios, passaram a admirar aquele momento, passaram a dizer: que pesca é essa? Nós nunca vimos isso, 2 barcos cheios. A quem ficará o lucro? Quem vai cuidar disso tudo? 2 barcos. Irmãos, muitas vezes, o que tiramos desse ponto, desse primeiro ponto, é que em muitas circunstâncias nas nossas vidas, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Muitas das vezes nós dobramos nosso joelho durante uma madrugada, durante um dia todo, oramos e nada acontece. Lemos a nossa Bíblia, parece que Deus não fala. Clamamos ao Senhor e parece que Ele já não fala mais. Pescamos a noite inteira e nada pegamos. Mas muitas das vezes o erro parte de nós e não pararmos por um momento para lavar essas redes, arrumar essas redes, e aí temos o tempo de ouvir o Senhor dizer: não jogue a rede aqui, jogue ali. Vá um pouco mais fundo, jogue as suas redes em outro lugar, e você vai experimentar daquilo que você tem buscado. Foi isso naquele momento que Pedro fez: Senhor, nós não pescamos nada, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. E o resultado foi um resultado altamente positivo. Um segundo ponto que eu queria tratar com os irmãos, trazendo para os dias de hoje, irmãos, para a nossa vida, a nossa caminhada cristã, a nossa caminhada como pescadores. O que é tão lucrativo que tira dos homens a falta de reconhecimento de seus pecados e admiração pela grandeza de Deus? Nós já falamos que houve admiração e reconhecimento de pecado por parte de Simão. O que falta hoje aos homens? Essa falta de reconhecimento de pecados e admiração pela grandeza de Deus. Por que isso tem faltado aos homens? Por que isso tem faltado muitas das vezes a nós como igreja do Senhor? Não reconhecemos a grandeza de Deus, não levar os pecadores a reconhecer a vida que eles têm levado e ter uma mudança de vida, ensinar a essas pessoas verdadeiramente a pescar, ensinar verdadeiramente essas pessoas a grandeza de um Deus que tudo pode, a grandeza de um Deus que pode fazer de uma noite improdutiva uma noite de pesca, uma pesca maravilhosa. São as nossas orações, irmãos, que têm faltado em nossas casas, são os nossos clamores,
são os nossos sentimentos, muitas vezes, sentimentos errados que temos de Deus, falta de entendimento de verdadeiramente de quem é Deus. O que Deus pensa de nós hoje como igreja, o que pensa de Deus, o que Deus pensa de nós hoje, quando nós botamos os nossos pés ali para fora desse templo, o que Deus pensa de nós, o que Deus tem observado em nós. Pescadores de homens, ou pescadores que querem continuar buscando pescas lucrativas, e que muitas das vezes essas pescas não vão agregar em nada ao reino de Deus. Pescadores de homens. Mas muitas das vezes nós fazemos objeção a esse chamado, nós fazemos objeção a essa comissão, porque nós não queremos pescar. Nós temos no nosso coração que estar na igreja, estar entre os irmãos, é muito bom, é muito cômodo. Mas nós precisamos lançar as nossas redes e buscar aqueles peixes que precisam ser pescados, que precisam conhecer a palavra, que precisam ser tocados por esse evangelho, que precisam ser ensinados. Pastor Pedro falou isso aqui ontem à noite. Irmãos, nós precisamos ensinar. As pessoas aí fora não tem quem as ensine a palavra, não tem quem as explique a palavra. É lógico que quem convence é o Espírito Santo, mas falta os pescadores irem e lançarem as redes e trazerem esses peixes para serem ensinados. Foi falado isso na palavra de ontem. A passagem do eunuco. É isso que nós precisamos, irmãos, verdadeiramente reconhecer e admirarmos a grandeza desse Deus e o que Ele vai fazer através de nós. E quando eu trabalhar e nada apanhar, eu não tenho que reclamar. Eu tenho que esperar no Senhor. Senhor, eu nada pesquei, eu nada apanhei. O que eu devo fazer? Ter dependência de Deus. A minha dependência de Deus, verdadeiramente, é o que vai definir. Se eu dependo dele, se eu pescar um peixe, é dependência. Se eu pescar um barco cheio, que eu continue na dependência do Senhor. A dependência é tudo. Naquele momento, Pedro mostrou disposto a estar dependente em ouvir a palavra do Senhor, mostrou em estar dependente a receber uma determinação do Senhor. E através dessa dependência, o resultado da pesca foi gigantesco. O último ponto que eu queria trazer para os irmãos. Um teólogo alemão escreveu, abre aspas, enquanto Simão arrasta os peixes em suas redes, ele próprio cai na rede do Redentor. Simão foi pessoalmente capturado pelo Redentor. Fecha aspas. Irmãos, Simão achou que estava fazendo um grande serviço em puxar aquelas redes. Enquanto ele puxava as redes, Jesus estava trabalhando na vida dele. Quando ele estava ali puxando as redes, os barcos lotados, ele puxando aquelas redes, arrastando os barcos para a praia, tendo todo aquele trabalho, Jesus apenas observou Pedro caindo na rede. O que Deus faz nas nossas vidas que muitas das vezes nós não observamos, irmão. Esse Deus que nós servimos, Ele é tremendo. Às vezes a gente acha que Deus está trabalhando para nos mostrar alguma forma de uma outra coisa. Deus quer nos mostrar uma coisa totalmente diferente. Quem caiu na rede foi Simão.
Para Jesus não importava aqueles peixes. Para aqueles sócios agora não importava mais aqueles 2 barcos lotados de peixe. O que importava para Jesus agora é: Pedro, você caiu na minha rede. Pedro, larga a sua rede, porque você já caiu na minha rede. E agora, Pedro, você não vai usar mais corda. Pedro, larga esse barco, larga tudo na praia. Pedro, larga a corda. Você já caiu. Agora você vai viver da minha graça e da minha misericórdia. Concluindo, o chamado para ser pescador de homens requer 3 coisas que nos chamam a atenção nessa palavra. O versículo 9, 10 e 11. Eu gostaria de repeti-los aqui. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas. Doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. As 3 palavras: não temas, deixa tudo e me segue. Isso é duro, isso é difícil. Eu tenho uma vida, meu irmão, eu tenho uma vida estabilizada. Eu tenho uma vida confortável, estabilizada. Eu quero prosseguir com a minha vida. Eu não quero abrir mão de certas coisas. Irmãos, mas pode ser que Jesus, nessa tarde, esteja exigindo de mim e de você: deixe tudo e me segue. Largue a corda, largue a rede, sai do barco e me segue. E não temas. Eles largaram tudo e seguiram ao Senhor. Agora não passaram a experimentar mais pescas lucrativas, não passaram mais a experimentar a dependência dos ventos para pescar, a dependência dos barcos. Passam a experimentar agora a verdadeira dependência do Senhor, a verdadeira misericórdia e graça dele, somente dele. A dependência agora passa a ser somente do Senhor. Que nessa tarde, eu, você, igreja, estejamos dispostos a abrir mão daquilo que mais almejamos, daquilo que nós temos agarrado com as nossas mãos e não queremos soltar, e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Dai-me coragem de largar tudo. Dai-me coragem de deixar tudo para trás, ir onde o Senhor determinar. Onde o Senhor me enviar, eu irei. E que eu não tenha medo de te servir, que eu não tenha medo de largar as minhas bênçãos, de largar as coisas que o Senhor me deu, e que eu acho que eu dependerei disso por toda a minha vida, mas a minha dependência está em Ti, Senhor. Ensina-me a largar tudo. Ensina a reconhecer que eu tenho que andar na dependência do Senhor. Ensina-me a reconhecer que a igreja precisa de mim, a igreja precisa de nós, a igreja precisa que nós venhamos a largar tudo em um certo momento da nossa vida e nos dedicarmos a essa pescaria
ou seja, pescadores de homens. A pescaria que se fala nessa tarde é pescar homens. Quantos anos de caminhada nós temos, irmãos? Quantos anos de caminhada nós temos? Muitas vezes nós voltamos para tantas coisas na nossa caminhada, esquecemos que somos pescadores de homens. Esquecemos que tem gente aí fora chorando. Esquecemos que tem gente aí fora num verdadeiro desespero por não conhecer a palavra do Senhor. Às vezes, irmãos, nós ficamos amarrados a esse barco, amarrados a uma corda, limitados por uma corda, como que às vezes, irmãos, nós ficamos como uma limitação de termos uma corda amarrada numa cintura, e nós vamos até um certo ponto. Quando nós vamos até um certo ponto, essa corda é puxada, ou não queremos mais dar corda, para irmos um pouco mais longe. Mas essa tarde, Deus quer colocar no meu coração, no seu coração: largue a corda, corte essa corda, deixa eu te conduzir a lugares maiores, a águas mais profundas, a lugares que você não conhece, a lugares que às vezes não passou na sua cabeça de frequentar. É um chamado que às vezes você tem e ainda não sabe desse chamado. É hora, irmãos, a hora é agora. A hora é agora. Não é amanhã, não é depois. O que temos visto nesse mundo, e que percebemos que a volta do Senhor está muito próxima. Muito próxima. E nós precisamos tomar uma atitude de sermos a igreja que largou a corda, que largou as amarras, que largou tudo aquilo que nos prende, tudo aquilo que nos prendia, tudo aquilo que nos prendia e nos tolhia de irmos mais longe, de termos uma caminhada maior com o Senhor. É preciso nós, como igreja, termos a consciência do nosso id. Quando Jesus fala do id, Ele não coloca limite para esse id. Id até os confins da terra. Todos os povos, línguas, nações. Não há limite para povos, línguas, nações. Não há limite a se pregar essa palavra. Não há limite para se levar essa palavra. A palavra está para quem precisa. E muitas das vezes essa pessoa não está sentada do banco aí do seu lado. Muitas das vezes essa pessoa está a quilômetros de distância de nós aqui. Está no nosso bairro, na nossa vizinhança. Tem um testemunho tremendo de uma missionária que ela fala que ela foi trabalhar num país. Vou evitar de citar aqui o país. Ela foi trabalhar num certo país. Quando ela chega nesse país, ela começa a fazer um trabalho com adolescentes. Ela, com bom desenvolvimento, uma boa desenvoltura, trabalhar com adolescentes, ela se entrosa rapidamente com aquelas adolescentes ali daquele país, um país onde se pregar o evangelho é muito difícil, uma perseguição tremenda. E ela começa a pregar a palavra, e ela começa ali a levar a palavra do Senhor. Almas começam a ser tocadas pela palavra do Senhor. Mas um dia, numa tarde, ela relata que uma daquelas jovens chega perto dela e diz: olha, posso te fazer uma pergunta? Ela, sim, lógico. Ela não esperava o que viria através daquela pergunta. Sim, lógico, pode perguntar o que você quiser perguntar. E essa jovem disse para ela: desde quando você conhece Jesus?
Essa jovem pergunta para a missionária. Ela falou, irmão, eu vou dar uma resposta aqui, bem rápida, aí a gente passa o assunto. Desde quando você conhece Jesus? Ela diz, desde quando eu nasci. A missionária responde para ela, desde quando eu nasci. Sabe o que a menina fala com ela, irmãos? Se você conhece Jesus desde quando você nasceu, por que você demorou tanto a chegar aqui no nosso país? Você conhece Jesus desde quando você nasceu, você conhece Jesus há tanto tempo, por que você demorou tanto a sair da tua terra, a largar sua parentela, a largar suas coisas? Muitos dos meus parentes morreram, muitos dos meus amigos já morreram, muitas pessoas aqui morreram, porque não morreram sem conhecer Jesus, e você estava na sua terra fazendo o quê? Por que você não chegou mais cedo? Por que você não veio antes trazer a palavra? As pessoas estão esperando, irmãos. Talvez estejam muito próximas de nós, mas talvez estejam bem longe de nós. Mas o que nós precisamos é fazer. Levar a palavra. E levar as pessoas a reconhecer a grandeza do nosso Deus, a grandeza desse Deus, e ao reconhecimento dos pecados cometidos. Fecha teus olhos, irmãos, por um momento, vamos orar para encerrar.